Agrotóxicos e o meio ambiente. Pragas. As pragas são animais com capacidade de reduzir a quantidade e a qualidade dos alimentos, podendo transmitir doenças às plantas, aos animais e ao homem. O controle das pragas depende da sua forma de atuação. Por esta razão, de acordo com o hábito de cada tipo de praga, são criados os produtos visando o seu controle. Vejamos, então, sobre as formas de contaminação e efeitos causados pelos agrotóxicos nas pragas. Os produtos podem agir nas pragas por ingestão, contato, fumigação, por ação sistêmica ou por ação biológica. Forma de ingestão. Depois de fazer a aplicação, o produto vai agir nas pragas quando parte destas plantas forem comidas. O efeito acontece no interior de seu organismo, provocando a sua morte. A contaminação por contato ocorre de duas maneiras. Uma delas, quando o produto aplicado atinge diretamente o corpo da praga. Podem se contaminar ainda quando se deslocarem sobre as partes da planta onde o produto foi aplicado. Nas duas situações, as pragas poderão sofrer a ação do produto e morrer. A fumigação é utilizada para as pragas de difícil acesso, como os carunchos, por exemplo. Este tipo de agrotóxicos atua sobre o sistema respiratório das pragas. São produtos que liberam gás ou gases tóxicos, provocando a morte das pragas. Outros produtos podem agir por ação sistêmica, ou seja, quando eles têm a propriedade de se deslocarem dentro da planta. Quando as pragas comerem parte das plantas ou sugarem a sua seiva, contaminam-se e morrem. Outra forma de contaminação se dá pela ação biológica. Os produtos de ação biológica atuam sobre as pragas através de micro-organismos vivos, provocando sua morte. O uso de agrotóxicos no controle das pragas traz também os seus efeitos para o meio ambiente. Essas partículas de agrotóxicos vão matar os prováveis predadores de larva de borrachudo, como, por exemplo, peixes como o barrigudinho ou bagre, que ainda existem aqui nessa região, algumas outras formas de inseto, jovens de inseto, que também são eliminadas pelo agrotóxico. Ao passo que as larvas de borrachudo, que vivem no local bastante especial, como é, naquele caso, corredeira em pedra, ou então em cima de um tronco de árvore, não são mortas pela ação do agrotóxico. Ao matarem os inimigos naturais, os agrotóxicos provocam o desequilíbrio biológico. Muito bem. Agora, os agrotóxicos também, eles prejudicam alguns insetos ou alguns artrópodos que nós chamamos, que são agentes benéficos no meio ambiente. Por quê? Do modo geral, esses agentes benéficos estão em populações menores. Do modo geral também, eles apresentam uma sensibilidade maior aos agrotóxicos que as pragas muitas vezes. Então, deste modo, os agrotóxicos são trabalhados, são produzidos para serem eficientes às pragas. Em função da maior sensibilidade dos inimigos naturais, geralmente a grande maioria dos agrotóxicos atuam sobre esses inimigos naturais que estão na natureza para manter as populações de pragas mais baixas. Mas é preocupante porque essa ação benéfica é reduzida. Com a morte das pragas,
provocada pelos agrotóxicos, os inimigos naturais morrem por falta de comida suficiente. Podem morrer ainda ao comerem as pragas que foram contaminadas pelos agrotóxicos. Podem também ir embora para outras áreas em busca de comida. O desequilíbrio leva ao ressurgimento das pragas já existentes no local, ao aparecimento de novas pragas e ao aumento da resistência dessas pragas. Do modo geral, as pragas se dividem em pragas chaves, pragas potenciais, pragas secundárias. Quando se aplica um agrotóxico, um inseticida, o alvo é a praga principal. Por exemplo, se aplica um produto para a praga principal bicudo. E naquela área existe o curuquerê ou existe a ilhotes como praga potencial ou secundária. Quando se aplica esse produto, pode acontecer o seguinte: o produto atuou com eficiência razoável em cima do bicudo, mas esse produto fez com que a ilhotes, que era uma praga que estava no segundo plano, surgisse como praga agora também importante. Porque ele não foi suficientemente eficiente a ilhotes e fez com que ela surgisse. Ou então, o que aconteceu com esse produto? Ele atuou sobre os inimigos naturais da ilhotes e a ilhotes ficou sozinha. A praga, a lagarta da maçãs, desse modo, ela ressurge agora como praga. Ela ressurge como praga. Por que aparecem as novas pragas? Agora, um dos problemas pelos quais surgem novas pragas é porque a própria agricultura praticada em larga escala, ela começa a viabilizar a existência de algumas pragas, que muitas vezes estavam em condições naturais no ambiente. Por exemplo, em algodão agora surgiu uma praga nova chamada Conotrachelius denieri, que nós estamos apelidando de broca da haste. Era uma praga que não se conhecia em algodão. Mas nesses últimos 2 safras, ela está entrando em algodão. É uma praga que vive nas matas. Tem todo um meio de sobreviver nas matas. Mas ela foi se adaptando ao algodoeiro também. Outras pragas que estão aumentando, estão surgindo, nós vemos muitas vezes surge uma planta medicinal, por exemplo. E essa planta, ela é colocada numa área em que na mata tem um inseto qualquer. Esse inseto migra para essa área e as gerações futuras vão se adaptando a essa nova cultura. Então surgem novas pragas. Agora, o que está acontecendo realmente é que, do modo geral, o nosso meio ambiente está sendo tão desequilibrado, mas tão desequilibrado mesmo, que insetos que não tinham nada a ver com as culturas, hoje são pragas de culturas. Por que acontece a resistência das pragas? Os agrotóxicos podem provocar em vários insetos, pragas, a resistência. O que é isso? Existem nos insetos certos indivíduos que têm uma menor predisposição a serem intoxicados pelos diferentes agrotóxicos. E quando se pulveriza um produto qualquer, alguns insetos não morrem. Então, esses insetos sobrevivem no ambiente. Esses insetos passam a cruzar e a se reproduzir. O que vai acontecer? Os seus descendentes terão essa característica também de serem resistentes àquele grupo de produto. E muitas vezes essa questão de resistência pode ser cruzada. O que significa? Aquele grupo de indivíduos, essa predisposição para a insensibilidade àquele produto também leva a insensibilidade para outros grupos de agrotóxicos. E, do modo geral, pode começar a surgir no meio ambiente insetos resistentes a um grupo ou a vários grupos de inseticidas e não morrem. O uso indiscriminado de agrotóxicos provoca o desequilíbrio do meio ambiente, porque matam, além das pragas, os seus inimigos naturais.